Primeiro, nós vamos estar começando a partir da abertura aí do livro 3, onde nós temos aqui grandezas e medidas. Nós vamos estar aqui estudando sobre grandezas e medidas. E vocês percebam aí que, deixa eu só colocar aqui no meu também, que nós temos aí pessoas colocando alguns objetos no lugar. Perceba que nós temos aqui, nós temos círculos, nós temos quadrados, nós temos retângulos, nós temos aí várias coisas aí. E que no dia a dia, algumas coisas para serem colocadas no local, elas precisam aí de algumas medidas. Então, para colocar essa televisão aqui, fazer colocar essa ornamentação aqui do lado, o que foi que precisou? Precisou aí de uma medida para poder se colocar certo e sem ficar passando de um lado nem do outro. Então, nós temos aqui que ver qual é a medida da televisão, nós temos que ver a medida da parede e para centralizar ela, para ela não ficar nem mais de um lado nem do outro. Então, a gente precisa aí fazer uma medição para saber como é que vai ficar e para não ficar nem muito à direita nem muito à esquerda. Do mesmo jeito, os quadros e outros objetos da casa que a gente, quando vai fazer aí uma armação, a gente vai medindo direitinho. Então, eu vou querer comprar um sofá para minha casa. Então, eu preciso saber o tamanho desse sofá e eu preciso saber o tamanho da minha sala. Porque se a sala ela só tem 1,90 m, não tem como eu comprar um sofá de 2 metros. Exemplo, tá, gente? 2 metros de comprimento. Porque senão ele vai faltar espaço para colocar ele. Vai ter que arrancar um braço aí do sofá ou os dois para poder ele caber, né? Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que estar fazendo aí usando as medidas. Tem que estar fazendo aí com as medidas, tá? Para não ficar nem grande demais, nem pequeno demais. Então, perceba-se, cada quadro branco, ele tem 1 metro de altura por 80 centímetros de largura. Então, quais são a altura e a largura aproximadamente dessa parede vermelha? Nós temos aí aproximadamente 1 metro desse quadro. E perceba que ainda temos um espaço. E ele tem aproximadamente 80 de largura. E ele ficou, ó, bem justinho aí na parede. Então, perceba que a resposta que nós podemos dizer é que essa parede, essa parte vermelha, ela tem aí aproximadamente 2 metros de altura, tá? Nós temos aqui 2... Deixa eu ver se ele faz de outro jeito. Aí. Faz, olha que legal. Então, aqui nós temos 2 metros de altura e nós temos 480 centímetros, vou colocar isso aqui, de largura, tá? Então, essa é a resposta que nós temos aqui para essa questão. Se cada quadro branco ele tem 1 metro de altura, então a parede ela tem aproximadamente aí 3... Deixa eu puxar. Vai mais não. Vai não. Então, ela tem aí 2 metros de altura e nós temos aqui 3 quadros de 80 centímetros cada um, aproximadamente. Quanto é que a gente vai ter aí de largura? Então, nós vamos ter aproximadamente aí 480 centímetros de largura, tá? Em seguida, nós vamos para... Ô, amor, dá licença. Nós vamos aqui para começar. Estime quantos instantes iguais a esta cena. Quais é essa cena que eu vou voltar com ela? Vamos estimar quantos instantes iguais à da cena é possível colocar entre a estante branca e o quadro da moldura amarela. Então, entre esse quadro e essa estante, sim, gente, para não ter dúvida,
nós temos aqui essa altura, mas olha o que a gente ainda tem aqui de lado de centímetro, tá? Então, nós temos aqui 240 centímetros aqui nesses, mas o restante da parede branca ou da parede vermelha, se a gente colocar mais 3 quadros desse, aí vai dar aí os 480, tá? Aqui a gente só tem 240, mas se eu colocar mais 3 quadros aqui nessa parede branca, vai dar os 480 que a gente respondeu agora, certo? Então, estime quantas estantes iguais à da cena é possível colocar entre a estante branca e o quadro da moldura amarela. Então, se eu tenho essa estante aqui, então eu teria que fazer o quê? A medição para saber quantas estantes eu poderia estar colocando aqui. Então, aproximadamente, aí eu poderia estar colocando mais 2. Porque eu iria medir aqui, posso estar pegando com uma régua. Eu posso pegar uma régua e estar medindo no meu livro e medindo esse espaço que sobrou para ver quanto dá. Então, na minha régua, eu tenho 4,5 centímetros. E eu tenho de espaço aqui 8 centímetros. Então, vai aproximadamente mais 2 estantes. Aproximadamente. É possível a gente estar colocando em relação ao quadro, aqui o quadro amarelo. Certo? Então, aqui, opa. Então, aqui você vai estar colocando o seguinte. Vamos colocar aqui, anotar. Então, aqui anotando, a gente coloca. É possível colocar mais... Opa, mais não. Mais 2 estantes. Certo? É possível a gente colocar aqui mais 2 estantes. E quantos quadros brancos cabem na altura da parede? Então, como nós vimos aqui, eu mostrei a vocês ainda agora, como ela tem 2 metros, a parede ela tem 2 metros, e o quadro ele só tem 1 metro, então é possível que a gente colocar mais um quadro. Vou colocar aqui com o textinho. Então, cabem 2 quadros, certo? Então, se um quadro, ele mede aí 1 metro e a parede, essa parte vermelha, ela tem 2 metros, então cabem 2 quadros desse branco aqui, certinho? E tudo aí a gente tá usando, a gente vai ter que estar medindo. Então, se eu vou colocar um quadro na minha casa, eu tenho que medir a parede, eu tenho que medir a altura, eu tenho que medir a largura, para não ficar desproporcional, para ele não ficar aí na parede nem grande demais, nem pequeno, tá? Porque se eu colocar um quadro pequeno numa parede enorme, ele vai acabar aí distorcendo um pouco a imagem. Então, eu tenho que ter um quadro ali que ele fique proporcionalmente. Ou então, se eu pegar um pequeno, eu vou ter que colocar mais alguns grandes. Do mesmo jeito aqui da TV, eu tenho que medir as laterais antes de colocar essa geladeira, essa televisão, porque eu tenho que fazer o quê? Medir para ela nem ficar mais do lado esquerdo, nem mais do lado direito. Então, antes de colocar a televisão, eu vou medir a largura da parede e a altura. Então, depois a gente vê aqui a altura da televisão e a largura para a gente poder centralizar, certo? Para ela não ficar mais nem de um lado nem do outro, nem muito acima e nem muito abaixo, certo? E nós vamos dando continuidade no nosso assunto aqui, onde no slide nós estamos falando sobre medidas de comprimento. Então, o que será medidas de comprimento? Para que serve? Então, nós vimos aí tivemos aí uma prévia do que nós vamos ver aqui na nossa aula de hoje sobre medidas de comprimento. E nós entendemos como grandeza de medida. Que é, por exemplo, quando nasce alguém no hospital, tem um nome e um número. O que se ganha, a vida é registrada em um cartório.
e adquirindo uma certidão que contém a data, nascimento, o horário, o nome do pai, da mãe. E ela é homologada aí no livro, que também leva o número. Então, quando se nasce, nós temos também que fazer o quê? A medição da criança, para saber com quantos centímetros ela nasceu. Então, as medidas de grandeza, aí, grandezas e medidas, tanto vai ser aí a medida do comprimento da criança, para saber quantos centímetros ele nasceu, como também a gente vai estar fazendo a medição aí de sua massa. Mas essa parte de massa a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E nesse caso aqui, nessa imagem, o que será que esses profissionais eles têm em comum? Então, eles precisam de quê para estar trabalhando aqui? Eles precisam de medidas. Então, o marceneiro, ele está cortando aqui o pedaço da madeira, é sinal que antes ele mediu e viu que essa madeira ela ficava grande demais. Então, ela precisa ali ser medida, ser cortada para poder esse trabalho que ele for fazer ser no tamanho correto, para não ficar passando nem faltando. Nós temos o sapateiro, que também vai precisar de medidas para estar fazendo o sapato, para ele não ficar um pé maior do que o outro. O pedreiro, que vai estar precisando ali medir o terreno, vai ter que medir a altura da casa para não ficar um cômodo maior do que o outro, um cômodo mais alto, outro mais baixo. Nós temos o arquiteto, que ele também vai precisar de estar fazendo tirando essas medidas para poder medir tudo direitinho, para não ficar distorcido ali as suas medidas. O pintor, ele vai ter que medir para saber quantos litros de tinta ou quilos de tinta, dependendo do que ele for comprar, quanto é que vai precisar por tantos metros de parede. O rapaz que está cobrindo as cadeiras, o sofá, ele precisa saber quantos metros de tecido, quantos metros de almofada, quantos metros de espuma ele vai precisar para cada centímetro ali da cadeira. A costureira vai precisar saber quantos metros de pano ela vai usar para fazer o vestido, a saia, o short, a calça, enfim. Todos esses profissionais, o que eles têm em comum é que eles precisam aqui da ou fita métrica, ou trena, ou de uma régua. E todos esses aqui, eles estão medindo aí o comprimento. Ele vai estar medindo o comprimento, a largura, a altura aí do que eles estão precisando para realizar seu trabalho. Mas nem sempre foi assim. Nós temos antes outras medidas aí, outros métodos, melhor dizendo, para a gente poder estar conseguindo saber como era que a gente ia estar medindo essas coisas. Então, antes da fita métrica, da trena e da régua, nós utilizávamos outras medidas. Então, vamos um pouquinho aqui de história. Antigamente, o homem usava o próprio corpo para obter unidades de medidas de comprimento. A polegada, o pé, o passo, o palmo, o cúbito, que foram algumas dessas unidades. Então, o pedreiro, antigamente, antes dele ele usar a trena, ele usava os passos para medir qual era o tamanho daquela casa, quantas telhas iriam pegar. Ali eles faziam o cálculo de acordo com as passadas para saber quantas telhas iria estar pegando a essa casa. Eu já presenciei uma vez e eu achei estranho. Disse, gente, pela passada, mas só que era o jeito que eles mediam antes. Eu vi até um senhorzinho, até ele meu tio, ele era pedreiro, e ele media, ele não usava a fita nem a trena. Ele usava os passos dele. Por volta de 1790, essas unidades foram padronizadas. E surgiu, então, um metro como unidade fundamental para medir comprimentos. E essa medida, ela, por alguns pedreiros, algumas pessoas, eles usam até hoje. Então, quando a gente vai comprar uma televisão, um telefone, aí tem tantos centímetros, ou então tela de tantas polegadas. Então, quando falar de tantas polegadas, você vai lembrar aí do seu polegar. Então, vocês pegar uma televisão, o dedo de vocês, lógico que não vai dar essa medida exata, porque o dedinho de vocês são pequenininhos, mas eles são fininhos.
Mas se você pedir para o papai ou para a mamãe para fazer essa medição, por exemplo, na televisão, ô papai, mamãe, vamos fazer a medição aqui para eu ver se realmente são 32, se são 40, se são 50 polegadas. Então, você vai pedir ao papai e à mamãe para ele fazer ali com o dedinho na tela. Então, você vai constatar ali se realmente é aquelas polegadas ou não. Então, nós tínhamos aqui essas medidas para serem feitas antes, que eram feitas antes, tá? Quando eles iriam medir ou fazer alguma coisa aí. E a origem do homem como medida, nós tínhamos também o braço, de um braço a outro também era medido, a braça. Nós tínhamos aqui o pé, a polegada, como a gente falou, tá? E usamos hoje o metro, é um método mais usado no dia de hoje, tá? O pessoal hoje usa mais. E a medida para a gente estar medindo aí tecidos, fios, cordas, paredes. Nós estamos pegando aí a altura das paredes, a altura de pessoas. Então, hoje em dia, nós usamos mais o metro. E o metro, ele tem 100 centímetros, ou seja, são 3 réguas dessa de 30 centímetros, mais um pedacinho com 10. Então, são 100 centímetros. Meio metro, nós temos aí 50 centímetros. E o metro, ele é representado aí pela letra M. E os centímetros pelas letras C e M, onde elas são minúsculas. Quando você for fazer aí uma medição, você for representar ela no caderno, no livro, em algum local, você vai ter que colocar, se você não quiser colocar o nome metro, 5 metros, você vai colocar a letra 5 e a letrinha M, que o pessoal já vai saber que ali são 5 metros. E os centímetros, se você não quiser colocar o nome centímetros, você vai colocar as letras C e M para estar fazendo ali essa representação. E as medidas de comprimento, nós temos aqui em quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Na régua de vocês, nessas réguas que vocês têm aqui, por exemplo, nós temos uma régua de 30 centímetros. Essa aqui, são 30 centímetros. E entre o 0 e 1, que é 1 centímetro, nós temos esses pontinhos menores, que são os milímetros. E o metro ele é a unidade principal de medida de comprimento. Então, quando falar em metro, você sabe que já é uma unidade principal e que ela é usada. Mas se você ouvir, foram tantos passos, tantas polegadas, não está errado, está certo sim. Só que hoje em dia nós usamos mais como medida de comprimento o metro. Vamos revisar aqui, vamos rever tudo que a gente viu nesse pequeno resumo aqui no vídeo. Eu não sei porque ele está ficando no meio toda vez que eu... Vamos lá, amor? Gatinho lindo, não saia. Então, vamos fazer aqui uma pequena revisão daquilo que a gente acabou de ouvir e ver. Então, deixa eu compartilhar o som com vocês. E som na caixa, meu DJ. Deixa eu pegar se o som está ok aqui. Isso, vamos lá? Olá, pessoal! Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos aprender medidas de comprimento. No dia a dia, usamos muitas unidades de medida de comprimento. Quando queremos, por exemplo, medir a largura de uma mesa, a altura de um armário, o comprimento de um local com os pés e a distância entre os locais. No início, usávamos as partes do corpo como unidade de medida. Usávamos, por exemplo, o polegar, o pé, a mão e o braço.
Com essas partes do corpo, era possível determinar medidas expressas em unidades, como a polegada, o pé, o passo, o palmo e o cúbito. O pé era utilizado para medir comprimentos expressos em pés e também em passos. A mão bem aberta é utilizada para medir comprimentos expressos em palmos. O antebraço e a mão são utilizados para medir comprimentos expressos em cúbitos. O polegar é utilizado para medir comprimentos expressos em polegadas. Com o passar do tempo, percebeu-se que era preciso adotar unidades de medidas padronizadas. E por volta de 1790, o metro foi escolhido como unidade padrão para expressar medidas de comprimento. O metro é uma unidade de medida usada para expressar medidas de comprimento ou distâncias, por exemplo. Olha só, o meu passo tem 1 metro de comprimento. Já deu uma unidade de medida aí. Quer ver outra? A distância da minha casa até a escola é 500 metros. Viu só? Indicamos a medida obtida com o número seguido do símbolo do metro, que é representado pela letra M. O metro é a unidade fundamental de medida de comprimento. Para obter essa medida em metros, podemos usar alguns instrumentos, por exemplo, a fita métrica, o metro articulado, a régua graduada, essa que você tem na mochila, e a trena. O metro é a unidade mais adequada para expressar, por exemplo, a altura de uma pessoa, o comprimento ou largura de um cômodo da sala, a altura de um viaduto, para evitar esses tipos de acidentes, a altura de um prédio. Essas medidas padronizadas foram criadas para evitar confusão. Porque você imagina só, cada pé tem um tamanho. Uma pessoa com um pé grande media, uma pessoa com um pé pequeno media, não dava certo. Por isso, foram criadas as medidas de comprimento, padronizadas, ou seja, é a mesma, a medida é a mesma. Agora que você já conheceu um pouco das medidas de comprimento, façam as atividades. Qualquer dúvida, é só chamar a tia Fabiola. Tá? Então, vocês já viram aí, nós revimos aí tudo que a gente viu hoje, falou hoje, da medida de comprimento, como é que eram medidas antes e o porquê que ela foi mudada para a medida padronizada. Então, algumas pessoas, até como eu falei para vocês, se você for medir aí com o seu dedinho a tela do seu computador e o papai ou a mamãe for medir, vai dar uma diferençazinha aí, porque um é maior, o outro é menor. Então, para que isso não ocorresse, o que foi que aconteceu? Temos aí a medida de comprimento padronizada, que foi aí por volta de 1790, onde eles padronizaram essas medidas. E agora nós vamos para a nossa atividade. Então, você vai pegar esse seu livro 3 para a gente fazer a nossa explicação da atividade e em seguida vocês fazerem aí. Vamos lá? Pega o livro 3.